Vaerá. A Paraxá Vaerá, a segunda do livro Shemot, relata as primeiras 7 pragas que atingiram o Egito para que o povo judeu fosse libertado. Apesar das terríveis pragas, o coração do faraó mantém-se insensível. Após a 7ª praga, ele promete libertar o povo, mas logo volta atrás e mostra-se novamente impassível. Servir a Deus com entusiasmo. E Deus disse a Moisés: Diz a Arão: Toma a tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, canais, lagunas e sobre toda a reunião de água. Nesta paraxá, começamos a ler sobre as pragas com que Deus castigou os egípcios. A primeira delas foi a transformação das águas do Egito em sangue. Há várias explicações para esta praga. Primeiro, o Midrash Rabbah afirma que, porque o rio Nilo e as demais concentrações de água serviam à idolatria no Egito, Deus decidiu castigar primeiramente os ídolos. 2. Essa praga foi uma punição para o faraó pelo uso que ele fazia do sangue de crianças para banhar-se. 3. Uma vez que os egípcios não permitiam que as mulheres judias se purificassem nas águas do Mikve para terem filhos, Deus castigou as águas do Egito. Sabemos que a Torá e todos os assuntos nela tratados são eternos. Assim, que significado tem hoje para nós a primeira praga que Deus infligiu aos egípcios? Se observarmos bem, encontraremos aí uma lição de vida fundamental para a época atual. A água é o elemento mais frio que existe entre os minerais criados por Deus. Por outro lado, o sangue é uma substância quente que representa a vida. Com a transformação das águas em sangue, Deus nos ensina como devemos cumprir a Torá e suas mitzvot. Há 2 maneiras de servir a Deus. Primeiro, fazer tudo com frieza, sem nenhum entusiasmo ou fervor. Claramente, a pessoa age apenas para desempenhar um papel, marcar pontos, e não por ter interesse genuíno no que faz, como se alguém a estivesse obrigando. 2. Servir a Deus com empolgação, vitalidade e boa vontade. Por isso a Torá nos diz: transforme a água fria em sangue quente. Sirva a Deus com intensidade e fervor, injete calor em seu judaísmo, cumpra as mitzvot com vigor, não com frieza e apatia. Servir a Deus com desprendimento. E disse Deus a Moisés: Vai ao faraó e dize-lhe: E se te recusares a enviá-lo, eis que eu ferirei todas as tuas fronteiras com rãs, e virão à tua casa, quarto de dormir, cama, nos teus fornos. E disse Deus a Moisés: Diz a Arão: Estende a tua mão sobre os rios, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. A Paraxá prossegue relatando as 10 pragas com que Deus puniu os egípcios e o faraó por não terem libertado o povo de Israel da escravidão. A segunda praga foi a invasão das rãs. Como diz a Torá, elas entraram em todos os lugares possíveis e imagináveis, em todos os cantos das casas, até mesmo nos fornos. É interessante notar que apenas neste caso a Torá descreve de forma tão detalhada os locais atingidos pela praga. Surge então uma pergunta: o que diferencia essa praga das demais? Afinal, todos os castigos, envolvessem eles animais ou outros agentes como água ou fogo, ocorreram por ordens divinas. O que a Torá quer destacar com este relato tão específico dos lugares infestados pelas rãs? O Rebbe de Lubavitch explica que a Torá deseja nos ensinar aqui que devemos proceder como as rãs,
que se lançaram com muita disposição e espírito de sacrifício ao cumprimento do mandamento divino. As rãs vivem em rios, lagoas e outras concentrações de água, lugares úmidos e gelados. Portanto, no momento da praga, para servir a Deus, elas fizeram um grande sacrifício, saindo de seu habitat, a água, prontas para entrar até nos fornos acesos dos egípcios. Certamente não é fácil agir dessa maneira, predispor-se a jogar-se no fogo para realizar o propósito de Deus. Mesmo assim, as rãs cumpriram sua tarefa. A Torá salienta, portanto, o quanto foi difícil para elas sair das águas frias, do conforto de seu ambiente natural e imolar-se pulando no calor dos fornos, simplesmente para obedecer a uma ordem de Deus. Extraímos daí uma grande lição. Se a rã mostrou tamanho desprendimento para cumprir os desígnios divinos, nós, com certeza, podemos e devemos satisfazer a vontade de Deus com um pouco de esforço que nos é exigido. Era uma vez uma melodia sublime. O czar Nicolau encontrava-se em seu suntuoso palácio cercado de ministros e conselheiros. Logo teria início o concerto. Os músicos da orquestra imperial já estavam posicionados, violinistas, trompetistas, pianistas, flautistas. Vladimir, um regente notável, deu o sinal e imediatamente soaram os primeiros acordes de uma bela marcha, seguidos dos aplausos entusiasmados dos espectadores. Os estilos das composições escolhidas eram os mais variados, indo de melodias ligeiras e animadas a peças em andamento lento e majestoso. Então o maestro anunciou que a plateia ouviria uma obra clássica magnífica. Os músicos folhearam suas partituras até a página indicada, aprontaram os instrumentos e começaram a tocar. Porém, os espectadores de audição mais afiada perceberam que a orquestra encontrava dificuldades para executar a peça, que rapidamente foi substituída. Após o espetáculo, Czar, que também notara o incidente, perguntou ao maestro por que músicos tão célebres e competentes não haviam sido capazes de tocar aquela melodia. Vossa Majestade, explicou Vladimir, aquela composição musical é uma das mais complexas e difíceis que há. Só um músico judeu poderia tocá-la com perfeição, pois a melodia é uma herança desse povo, transmitida de geração em geração, desde a época em que existia seu templo sagrado. Se é assim, disse Czar, eu o incubo da tarefa de procurar tal judeu, pois anseio por apreciar uma obra tão extraordinária executada com virtuosismo. Helven era um excelente músico, que deleitava os ouvintes com os sons harmoniosos de seu violino. Homem íntegro, ele ganhava seu sustento com a música. Um dia, Helven surpreendeu-se com a presença de alguns membros da orquestra imperial à frente de sua residência e perguntou-lhes se podia ajudá-los. Procuramos um músico extremamente talentoso que seja capaz de tocar esta obra-prima para o czar, responderam eles, mostrando-lhe a partitura a fim de saber se ele conseguiria desvendar o segredo da composição. Helven tomou seu violino, leu as anotações e começou a executar com primor a melodia sublime. Os músicos da corte real ficaram perplexos. Durante meses haviam ensaiado a obra sem obter êxito, e agora aquele judeu a tocava com maestria, aparentemente sem nenhum esforço. Convenceram Helven a acompanhá-los ao Palácio Real para mostrar sua habilidade ao czar e prometeram-lhe uma soma elevada como recompensa. No salão palaciano, quando Helven terminou a bela interpretação da melodia ao violino, todos os convidados aplaudiram calorosamente. Ele recebeu o pagamento e voltou para casa, dando o caso por encerrado. Porém, alguns dias depois, veio um novo convite para ele apresentar-se na corte. Sua música conquistou nosso coração, disse Nicolau ao músico judeu. Minha filha deseja casar-se com você. Helven encheu-se de temor.
Como poderia casar com uma não-judia? O czar prosseguiu. Para que isso aconteça, você deverá converter-se ao catolicismo, tornar-se um de nós. Inicialmente, Nicolau havia sido contrário à ideia. Não lhe agradava nem um pouco que sua filha desposasse um judeu. Contudo, depois de muita discussão, ele concluiu que não seria possível dissuadi-la e resolveu condicionar o casamento à conversão do judeu, certo de que Reuven abraçaria de bom grado a oportunidade de tornar-se genro do czar. Porém, para espanto de todos, Reuven respondeu com firmeza: Infelizmente, tenho de recusar a proposta, Vossa Majestade. Minha religião proíbe esse matrimônio. O czar ficou furioso. Como podia um judeu ridicularizá-lo de tal maneira? Afinal, com o casamento, ele viria a ser o homem mais feliz do reino. Sem disfarçar sua indignação, Nicolau esclareceu que não se tratava de um pedido e sim de uma ordem imperial. Reuven seria obrigado a aceitar as núpcias. Vendo que não havia alternativa, Reuven cedeu. No dia marcado para a conversão, as luxuosas carruagens da comitiva real seguiram para o rio, onde se realizaria a cerimônia de batismo conforme os estatutos da religião católica. Numa das carruagens ia Reuven, preparando-se para o momento em que teria o mérito de santificar o nome de Deus. Olhando pela janela, ele notou que o veículo atravessava o rio. Quando a carruagem chegou ao meio da ponte, Reuven saltou rapidamente, submergindo nas águas profundas. Em poucos minutos, sua alma pura ascendeu aos céus. O czar e seu séquito ficaram atônitos. O ato de Reuven que se sacrificara para não desposar uma não-judia, ainda que ela fosse a filha do rei, ficou conhecido no mundo inteiro, causando um grande Kiddush Hashem, santificação do nome de Deus. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para todas as notificações. Shalom a todos!